Você já viu falar no nome Jaboque? Jaboque. E sobre Jacó? Deus de Isaac, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Pois é. Nessa série do Gênesis nós vamos falar agora sobre Jacó. Mas o título dessa mensagem não é Jacó, é Jaboque, o despertar de um novo dia. Foi o dia em que Deus pegou de forma definitiva o patriarca Jacó. Vem aprender com a gente sobre essa lição. Gênesis 32, verso 22, vai falar sobre Jacó em um grande momento na sua vida. Momento decisivo. Jacó havia enganado seu irmão, tomado as bênçãos do seu irmão Esaú, partiu para a terra do seu tio, casou-se, trabalhou para o seu tio, Labão, e agora ele está voltando sobre um direcionamento divino para a sua terra de origem. Tendo ele enganado seu irmão Esaú, quando ele vai embora, eles nunca mais haviam se visto, se encontrado, fica agora o temor. Como serão as coisas a partir de agora? Como será a volta para casa? Nessa noite, antes da chegada de Esaú, Jacó enfrenta um momento decisivo de toda a sua vida. Depois de fazer as suas esposas e filhos passarem à sua frente, temendo a atitude de Esaú para com ele, ele atravessa o Jaboque em segurança. E ele volta agora para uma margem setentrional do rio, para ficar sozinho na escuridão. O Jaboque era um tributário do rio Jordão, ao qual ele se juntava cerca ali de meio caminho do Mar da Galileia e do Mar Morto. Hoje se conhece o nome Jaboque pelo nome de Zerca. Jaboque significa lugar de travessia. Era um afluente do Jordão. Abandonado, sem valor, um lugar ao qual não era muito valorizado. E eu quero falar hoje sobre Jaboque, o despertar de um novo dia. Exatamente isso. Foi exatamente isso que aconteceu. Primeira coisa, Jaboque é um lugar de oração. Um lugar onde Jacó ficou falando com Deus sozinho. Segundo lugar, é um lugar onde nós ficamos a sós com Deus. Vou falar uma coisa, por mais cercado de pessoas que você esteja, dificilmente você ouvirá a voz de Deus no meio de uma multidão. Dificilmente grandes coisas vão acontecer quando você estiver cercado de muitas pessoas. É nos momentos de solidão da vida. É nos momentos de solidão no ministério. É nos momentos de solidão em algumas áreas da nossa vida que Deus vai mudar os nossos destinos. Que Deus vai mudar as nossas caminhadas. Jaboque é o lugar onde nós ficamos sozinhos. Não tem esposa, não tem filhos, não tem amigos, não tem criados, ninguém. Apenas eu e Deus. E nós temos vários exemplos disso. O próprio Jesus ficou 40 dias sendo tentado. Nós temos Moisés, nós temos Gideão, Cornélio e Pedro, né? Estavam ali quando o Senhor falou com eles, né? Temos ali Gideão quando estava malhando trigo ali no lagar. Nós temos João no capítulo de número 1 no Apocalipse, lá na ilha de Patmos, preso. Então são momentos de solidão, momentos em que estamos a sós, que grandes coisas podem acontecer, grandes decisões podem acontecer. É o lugar onde nós aprendemos o valor da perseverança. Olhe bem o que aconteceu ali. Um anjo de Deus desce e começa a lutar com Jacó. E Jacó, percebendo que era um anjo, ele diz: a chance da minha vida está aqui. É a chance que eu tenho de viver coisas novas do que eu já vivi até hoje. Porque todos os temores que Jacó tinha dentro de si era a respeito de coisas erradas que ele havia feito lá atrás. Da forma com que ele e a mãe dele conduziu aquela bênção sobre a sua vida. Mas nós não vamos falar sobre isso agora. É o lugar onde nós aprendemos o que é perseverança. Jacó luta com aquele homem até quase o dia raiar. Jacó
luta com ele com todas as suas forças. E Jacó é um grande exemplo de perseverança. Ele perseverou para ganhar sua esposa, ele perseverou para ganhar o que ele trouxe da fazenda do seu sogro, né? Seu tio, porque ele estava ficando mais rico do que o seu sogro, já não estava mais cabendo os dois. Mas Jacó tem uma vida carregada de perseverança, e o Jaboque vai nos ensinar isso, vai nos mostrar isso. O Jaboque é um lugar onde Deus aleja algumas articulações da nossa vida, nos tornando dependentes dele. O verso de número 25 vai dizer que nessa luta de Jacó, no verso de número 25 vai dizer assim: e vendo este que não podia com ele, o anjo do Senhor, tocou-lhe na articulação da coxa. O Jaboque, ele vai ter o poder de nos mudar. Deus não queria mais um Jacó. Deus queria um Israel. Deus não queria mais o Jacó que viveu até aquele dia. Deus não queria mais aquele homem. Deus queria um homem diferente. Deus queria um homem que ele não queria agora que Israel saísse com a perna carnal do Jacó carnal. Não. É o lugar onde Deus nos confronta e pergunta quem realmente somos. Por que o anjo pergunta para Jacó qual é o seu nome? Será que o anjo não sabia? Sabia. Mas ele faz questão de perguntar qual é o seu nome. Porque Deus queria ouvir da própria boca de Jacó quem era ele. Exatamente isso. Tem coisa que Deus não vai falar, Deus vai perguntar para a gente. Teve um rapaz, o nome dele era Acã. Israel tinha acabado de fazer uma grande conquista das muralhas de Jericó. Um dia a gente vai falar sobre isso. E Acã achou-se no direito, embora Deus havia falado, de roubar algumas coisinhas e colocar lá dentro da sua tenda. E Israel parte para uma nova guerra com um exército menor, porque era uma terra um pouco insignificante, terra de Ai. Israel toma uma peia em Ai. E quando Josué vai chorar, gritar, Deus fala: Josué, não adianta gritar. Tem pecado no meio do povo. Deus não poderia ter falado que era de Acã o pecado? Sim, mas Deus não falou. Porque tem coisas que nós vamos ter que confessar com a nossa própria boca. E Deus vai criar situações para que isso aconteça. O Jaboque nada mais é do que Deus confrontando Jacó para dizer: joga para fora quem você verdadeiramente é, porque enquanto você não jogar para fora quem você é, eu não farei de você quem eu desejo que você seja. E ali, a Bíblia diz que Deus o confronta. Deus o confronta, pergunta quem é, qual é o seu nome. É o lugar onde Deus luta com o homem para que ele consiga tirar alguma coisa dele. Deus não queria mais o Jacó. Ele agora queria Israel que tinha dentro de Jacó. Deus queria mudar até o nome dele. Por quê? Porque todas as vezes que nós caminhamos com Deus, Deus nos dá um propósito de vida. E ele vai nos fazer, permitir às vezes andar por vários caminhos, com várias decisões na nossa vida, mas chegará um dia que a conta vai chegar e nós vamos ter que sentar com Deus e ele vai realmente tratar de uma situação que nós não teremos outro caminho senão a mudança. Aquele momento de aflição de Jacó, aquele momento sozinho de Jacó, foi o Jaboque de Deus, o despertar de um novo dia na vida de Jacó. É o lugar onde nós chegamos, Jacó, agarrador de calcanhar, né? Enganador, como alguns dizem, e saímos de Israel, aquele que luta e prevalece com Deus. A palavra Israel é relacionada com o verbo lisrot, que em hebraico significa lutar, aspirar, exercer influência. E aí não tem como a gente não lembrar de Abraão, de Saulo, de pessoas que Deus mudou os seus nomes. Abrão se tornou Abraão, Saulo se tornou Paulo, Jacó se torna Israel. Ali Deus queria, realmente, é o lugar onde nós falamos o que Deus esperava há tempo. Jacó tentou muitas coisas sem a ajuda de Deus, sem a graça de Deus, sem o poder de Deus,
Ele agora olha para o anjo e diz assim: eu não saio daqui sem o Senhor me abençoar. O Jaboque é o lugar onde nós entendemos que tudo é dele, tudo é para ele e tudo é por meio dele. O Jaboque é o lugar onde nós entendemos que nós podemos ir para onde nós quisermos. Deus sempre nos trará de volta para o propósito dele para a nossa vida. E ninguém vai impedir isso. De lugar abandonado, ele se torna Peniel, lugar onde se vê a face de Deus e não morre. O verso de número 30. Em resumo, Jaboque é um lugar de mudanças, pois Jacó tinha um caráter deformado, mesmo após alguns encontros com Deus. Esse não foi o primeiro encontro com Deus. Não foi as primeiras visitas de Deus na vida de Jacó. Jacó já havia tido alguns encontros com Deus. Mas esse encontro, ele foi fundamental para que o caráter de Jacó estivesse alinhado com o caráter de Deus, para que ele pudesse vivenciar o que Deus tinha para a vida dele. Deus mudou Saulo, Deus mudou Zaqueu, Deus mudou Jacó. E Deus quer nos mudar todos os dias. A pergunta que eu faço é: o que Deus quer mudar nos jaboques da nossa vida? Quais são as áreas que Deus precisa mudar em você e em mim, em nós? O que Deus precisa fazer em nós para que a gente alcance o máximo de potencialidade dentro do propósito de Deus? O que Deus precisa fazer dentro da nossa casa? O que Deus precisa fazer na nossa caminhada? Jaboque, o despertar de um novo dia. Eu declaro sobre a sua vida, sobre a minha casa, sobre a sua família. Deus nos colocará em um jaboque, onde esse jaboque terá o significado de que a partir daquele dia, toda a história mudou. Deus estava tirando o melhor de Jacó, da essência de Jacó, para fazê-lo viver o que Deus tinha para ele. Não fique preocupado se o jaboque está na sua vida. Aproveite o jaboque. Aproveite. Aproveite com todas as suas forças. Porque o jaboque que Deus permite em nossa vida é para nos fazer chegar em situações, em momentos, com mudanças que nós não teríamos em outro lugar, senão no jaboque de Deus para nós. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.